Olá, quarto ano, tudo bom com vocês? Nas últimas aulas, nós falamos a respeito do gênero notícia e do gênero reportagem. Nós fechamos esse assunto com a produção de manchetes a partir das imagens que vocês escolheram, imagens sobre assuntos diversos que vocês apresentaram no último Meet. Hoje, nós iremos começar um novo assunto. Na verdade, nós iremos sistematizar um tipo textual. Vamos relembrar todos os gêneros que nós já estudamos nesse ano? Nós já falamos sobre contos maravilhosos, sobre poemas, poemas visuais, notícia e reportagem. Todos esses gêneros estão dentro de tipos textuais. Existe uma diferença entre gênero textual e tipo textual. O gênero textual, ele é de acordo com as nossas relações sociais, mas os tipos textuais são 5 e têm uma estrutura mais fixa. São a narração, a descrição, a injunção, a argumentação e a exposição. Hoje, nós iremos tratar do tipo textual narração, da narrativa. Nós já temos visto narrativa ao longo do nosso primeiro semestre. Os contos maravilhosos, são exemplos clássicos de narrativas. Mas hoje iremos ver um pouco mais a respeito dos elementos que compõem a narração. São 5 elementos essenciais. Esses 5 elementos precisam estar presentes na narrativa, de forma explícita ou de forma implícita. Mas é necessário que você consiga identificar esses elementos ao longo da trama textual. Eu tenho uma dica para que vocês consigam se lembrar sempre desses 5 elementos. Vocês irão pensar no pente. Vai pentear o cabelo e pegar um pente. O pente é uma palavra com 5 letras. E essas 5 letras se relacionam aos 5 elementos essenciais da narrativa. São eles: personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. A narrativa precisa conter esses 5 elementos, de forma explícita ou não. Lembra que os contos maravilhosos colocavam o tempo e o espaço incerto? Mas eles estavam lá. As histórias se passavam em alguns locais, castelos, reinos. E as notícias? Vocês acreditam que as notícias podem ser um tipo narrativo? Bom, para a gente caracterizar a narração, nós precisamos primeiro saber o que é. O que é uma narrativa? Uma narrativa é um texto que conta algo, que narra fatos, que narra esse acontecimento. E aí, dentro desse texto, irão aparecer os personagens envolvidos nesse fato, onde esse fato aconteceu, um clímax para essa narração, um conflito. Mas hoje nós iremos observar os elementos. Como nós estávamos trabalhando notícia e reportagem, eu trouxe um texto narrativo de um cronista muito famoso que escrevia textos narrativos a partir das notícias publicadas no jornal Folha de São Paulo. Ele escrevia também para a Folha de São Paulo nesta época. Vocês podem acompanhar aí na tela de vocês uma notícia do acervo da Folha de São Paulo, de 29 de fevereiro de 2000. Acompanhe a notícia aí comigo. Presidente afirma ter sido convocado para ser ator nos anos 60. FHC diz se arrepender de recusa a Glauber Rocha. Essa coluna é de William França. Então, aqui nós temos a notícia original. O presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou ontem que se arrepende imensamente por não ter aceito o convite do diretor Glauber Rocha nos anos 60 para participar como ator de um de seus filmes. Acabei sendo presidente da República para ser ator de alguma maneira, disse. A confissão, como disse o próprio presidente, foi feita diante de 28 atores, produtores e diretores de cinema durante o discurso que precedeu o almoço no Palácio da Alvorada. O grupo de convidados era formado pelos vencedores do Grande Prêmio Cinema Brasil, o Oscar brasileiro, promovido pelo Ministério da Cultura e entregue no último dia 12. E a FHC continuou. É muito melhor ser um ator vitorioso como vocês são, ou criador vitorioso, do que estar aqui no dia a dia, que só é agradável quando tem gente como vocês, aqui, no Alvorada.
O presidente disse que Glauber queria que ele fosse ator de não sei do que, mas que ele acreditava ser de Terra em Transe, o mais importante filme do diretor baiano. FHC disse que não ter sido ator é uma de suas frustrações. Sempre tive frustrações muito grandes em vários terrenos. Naturalmente. Primeiro, eu gostaria de poder saber música, cantar, e sou um desastre, disse FHC. FHC disse que não se produz um filme sem um componente narcísico e chamou o Palácio da Alvorada, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, onde reside, de a Casa de Narciso. Aqui é a Casa de Narciso, há espelho para todo lado, de modo que vocês podem ter certeza de que aqui é sempre espelho para aparecer, afirmou o presidente. FHC disse ainda que somente recursos materiais não fazem o sucesso de uma produção cinematográfica. Num dado momento, como em qualquer atividade que requer criatividade, depende de um demônio interno. Se as pessoas não têm esse demônio interno, não há recurso que faça a produção aparecer. Após o almoço, o cineasta Cacá Diegues falou em nome dos demais convidados e aproveitou para reclamar do tratamento que a imprensa deu à cerimônia de entrega dos prêmios do cinema. Ninguém se importou de reproduzir o que os premiados falaram, só se importaram de publicar coisas em detrimento do cinema. Todos os países têm direito a ter seu prêmio, mas quando a gente cria um prêmio para o cinema brasileiro, se torna secundário, afirmou. Então, essa notícia saiu na Folha de São Paulo no dia 29 de fevereiro de 2000. No dia 7 de março do mesmo ano, o escritor Moacir Sclia, que escrevia na coluna Cotidiano Imaginário, utilizou a manchete da notícia que nós acabamos de ler como motivador para uma narrativa. Vamos acompanhar? A Ciranda dos Sonhos Secretos. Ele primeiro traz as duas citações de notícias que são base para sua criação narrativa. O presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou que se arrepende imensamente de não ter aceitado o convite do cineasta Glauber Rocha para participar como ator em seus filmes. 29 de fevereiro de 2000. Gostaria de ser um bailarino, afirma Pita. Cotidiano, 1º de março de 2000. Agora vamos ao texto narrativo propriamente. Depois que o presidente e o prefeito de São Paulo revelaram suas aspirações, uma verdadeira onda confessional surgiu no país. Descobriu-se que muitas pessoas tinham projetos não realizados e que estavam dispostas a falar sobre ele. O que deu uma ideia a um produtor de TV. Ele bolou um talk show chamado Conte Seu Sonho. Celebridades vinham e falavam sobre seus desejos secretos, a vida que podia ter sido e que não foi. Revelações sensacionais eram feitas. Um senador contou que sempre sonhara em ser flautista. Um deputado queria ter sido passista em escola de samba. E um ministro que ambicionara ser balonista e voar sobre a imensidão da Amazônia. E o prefeito que desejara seriamente ser cantor de boate. Aos poucos, um novo retrato do país foi aparecendo. Um retrato muito diferente daquele traçado com base nos discursos, nas declarações oficiais, nas entrevistas convencionais. Um retrato curioso às vezes, estranho outras vezes, mas sempre revelador, segundo o comentário do apresentador do Conte Seu Sonho, que era apresentador contra a vontade. Por ele, teria sido médico. Estaria o país entrando em outro rumo, o rumo da verdade? Perturbadora verdade, mas verdade. Esta pergunta ficou sem resposta. Tudo porque a produção teve a infeliz ideia de convidar um garoto de rua para contar seu sonho secreto. Um tanto embaraçado diante das câmeras, o menino confessou que seu sonho era ser auxiliar de cozinheiro. Para comer bastante, acrescentou. Foi um anticlímax. A partir daí, o programa decaiu consideravelmente. O presidente voltou a ser presidente, o prefeito voltou a ser prefeito e chegou a seu fim a Ciranda dos Sonhos Secretos. Então, nós observamos aqui que ele criou uma narrativa a partir de uma notícia de jornal, a partir de uma manchete veiculada no mesmo jornal em que ele escrevia. Por quê? Porque qualquer fato pode virar uma narrativa.
O importante é que os elementos narrativos estejam presentes. Por exemplo, aqui nós podemos observar que alguém está contando a história. Então, tem um narrador. O narrador é aquele que conta a história, é aquele que narra os acontecimentos do enredo. O enredo. O que é o enredo? O enredo é a sequência de fatos, é a sequência de acontecimentos. Aqui nós temos uma narrativa curta. Então, tudo gira em torno de um fato, que é o talk show. A construção do talk show, a ideia do talk show. Se nós fôssemos fazer um resumo do enredo, nós teríamos, em primeiro lugar, as revelações do presidente e do prefeito de São Paulo, que motivaram a criação do talk show. Nós temos logo após a execução do talk show Conte Seu Sonho, com a entrevista de várias personalidades políticas. Logo depois, nós temos um comentário do narrador a respeito da mudança no cenário brasileiro. Será que o país estaria entrando no rumo da verdade? E para finalizar, então fazendo a conclusão do texto, nós temos o convite feito ao menino de rua para contar o seu sonho, e esse sonho trouxe um constrangimento para o programa que fez que ele se encerrasse e tudo voltasse ao antigo normal. O presidente voltou a ser presidente, o prefeito voltou a ser prefeito e chegou a seu fim a ciranda dos sonhos secretos. Então, nós fizemos aí um resumo do enredo. Quais os personagens que aparecem nessa nossa narrativa? Então, nós temos o produtor de TV, nós temos o apresentador do talk show e nós temos as outras figuras, as que são entrevistadas. Podemos dar um pouco mais de destaque para os políticos que foram entrevistados, contando os seus sonhos secretos, as suas vontades de outras profissões, e o garoto de rua. Também é um personagem essencial para essa narrativa. Se nós formos pensar no tempo e no espaço, ele é delimitado? Ele não é tão delimitado, por quê? Porque essa narrativa, ela por ser publicada num jornal, ela fala sobre o cotidiano, sobre o contemporâneo daquele jornal. Então, ela gira em torno daquele cenário político, o local em que ela passa é o estúdio de TV, onde é produzido o talk show Conte Seu Sonho, e o tempo não é determinado exatamente, mas a gente sabe que é ali contemporâneo à notícia do presidente e do prefeito que queriam ter outras profissões. Agora que vocês já viram um pouco mais sobre os elementos da narrativa e já viram que é possível construir uma narrativa a partir de uma reportagem jornalística, eu selecionei 4 manchetes para que vocês possam criar as suas próprias narrativas. Vamos ver comigo? Eu selecionei 4 manchetes de jornais um pouco incomuns, para que vocês possam escolher uma delas e produzir a sua narrativa. A primeira manchete diz: cachorrinho dá susto em donos e viraliza na web. Filhote da raça Corgi comeu frutas e dormiu manchado de vermelho. Após susto, vietnamitas desvendaram a cena em post. Então, do lado esquerdo, a gente tem um cachorrinho todo sujo de vermelho das frutinhas que ele comeu. Esse susto que ele deu aos seus donos, provavelmente deve ser porque os seus donos acharam que ele estava morto. A gente tem na imagem 2 fotografias e a outra fotografia, ele já acordado, mas todo manchadinho de vermelho. A segunda manchete diz o seguinte: madrinha aparece no casamento da irmã fantasiada de tiranossauro nos Estados Unidos. Ela afirma que noiva e convidados encararam bem a brincadeira. A próxima manchete diz: gato é preso, suspeito de furto nos Estados Unidos. Família chamou polícia da Flórida por suspeitar de tentativa de roubo, mas era apenas um felino perdido. E a quarta manchete diz: americano acha mensagem em garrafa lançada ao mar 50 anos atrás por marinheiro russo. Imprensa russa localizou autor da mensagem. Então, qual é a atividade que vocês têm hoje? Vocês vão escolher uma dessas manchetes e produzir uma narrativa a partir delas. Assim como a que nós vimos anteriormente, que tinha o presidente
e o prefeito de São Paulo como motivadores da narrativa, e por causa disso eles apareceram na narrativa, apareceram outros políticos na narrativa, e apareceu-se um talk show falando sobre os sonhos, porque foi essa a declaração que o presidente deu na notícia, que ele gostaria de ser ator. Então, a gente pode ver que ali há uma relação intrínseca, uma relação bem próxima entre a notícia e a narração. E é isso que eu quero que vocês desenvolvam aqui. Vocês vão escolher uma dessas notícias, uma dessas manchetes, e vão desenvolver a narração a partir delas. Se for sobre o cachorrinho, vocês podem narrar sobre o fato do cachorro ter comido as frutinhas e como os seus donos ficaram ao perceber que ele estava ali caído no chão, todo vermelho, por que eles ficaram desesperados, como eles reagiram e como eles reagiram depois quando o cachorrinho acordou e como isso tudo terminou. O que vocês não podem esquecer é que todo texto é organizado em parágrafos e tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Ou seja, todo texto tem um início, meio e fim. Ok? Vocês irão produzir essa narrativa no caderno de redação de vocês, fotografar e enviar para o meu e-mail ou pela agenda digital. Só observa pela agenda se ficou legível a foto. Ok? Eu aguardo então as produções de vocês e falaremos mais sobre isso no nosso próximo Meet. Um beijo e até o nosso próximo encontro.